Na semana passada eu trouxe a necessidade de a gente compreender que a mãe é uma relação que ela já está pronta. A gente nasce da nossa mãe, a gente nasce do ventre da nossa mãe. Então é uma relação que está dentro. A gente já está ali dentro da mãe, sentindo tudo que ela sente, né? As emoções, as toxinas do corpo, tudo que ela come. A gente vai ali juntos, dentro da nossa mãe, já tendo essa relação mais intrínseca. Com o nosso pai, é uma relação que é construída ao longo da nossa vida. A nossa relação com o pai, ela é importante que a gente compreenda que essa relação, ela vai sendo construída de acordo com que a gente vai tomando consciência também. É uma relação que a gente decide ter. A relação com a nossa mãe, ela já é. E a relação com o nosso pai, a gente decide ter. A gente vai abrindo espaço para isso. Mas antes de começar com esse conteúdo vasto, eu quero começar com uma frase que eu considero bastante importante. A autoestima tem relação com esse amor recebido? Também, bastante, viu? Então, veja bem. A gente precisa compreender que o marido da nossa mãe é o marido da nossa mãe, não é o nosso pai. Veja bem. O nosso pai é aquele homem que se uniu à nossa mãe e nos gerou. Mas o marido da nossa mãe é o marido da mãe. Ele não é o nosso pai. A gente precisa dissociar isso muito fortemente. Porque muitos emaranhados e muitas dificuldades de relacionamento com o pai se passa por esse lugar, por essa linha tênue, por essa falta de entendimento dos filhos. Nós, enquanto filhos, por essa relação com a mãe ser tão profunda, tão intrínseca e tão dada, que essa relação com o nosso pai fica um pouco mais distanciada e ela é construída a partir do momento que a nossa mãe também permite essa relação, porque é a mãe que apresenta o filho para o pai. Então é a mãe que permite esse filho ir para o pai. A partir dessa permissão, o filho vai ao encontro do pai e vai construindo essa relação. Então veja bem, dentro dessa esfera de pai, mãe e filhos, a gente precisa entender que a nossa mãe tem um marido. E o marido da minha mãe, ele é marido da minha mãe. O meu pai é completamente diferente. Vamos prestar atenção nisso. Assim como a esposa do meu pai, ela é esposa do meu pai. A minha mãe é completamente diferente. Então, para a gente já começar a expandir e a compreender cada vez mais como as relações com o nosso pai e com a nossa mãe, principalmente com o pai, eu vou falar hoje de pai, né? Cada vez mais de pai, fica atravessada porque a gente olha para o marido da mãe. E todo pai e mãe, gente, tem conflitos. Todos os pais têm conflitos. Pode ser uma relação, a relação pode ser a mais madura possível. Mas eles vão ter conflitos, porque faz parte do relacionamento. E dentro desse conflito, a gente precisa dissociar, porque o casal tem um relacionamento e dentro da hierarquia eles têm que se cuidar, eles têm que conversar, eles têm que ir lá tentar resolver as questões deles. E aos filhos cabe olhar para o pai e para a mãe, e não para o marido da minha mãe e não para a esposa do meu pai. Muitos filhos, muitos de nós, quando olhamos o relacionamento do nosso pai com a nossa mãe, toma partido. Ou quando olhamos a relação da nossa mãe com o nosso pai, tomamos partido. Isso é um prejuízo para a nossa vida. Filho não tem que tomar partido de pai e mãe. Filho tem que ser filho e entender que o relacionamento do casal cabe a eles resolver. Mas, Cris, a minha mãe me contava um monte de coisas, eu via as brigas, eu via meu pai gritando com ela, eu via meu pai saindo, eu via meu pai encontrando outras mulheres na rua, ou eu via minha mãe deixando meu pai sozinho em casa. Ok, você até poderia ver e participar desse cenário um pouco turbulento, mas
Você não tem que defender a sua mãe do seu pai, nem tampouco o seu pai da sua mãe. Porque eles são adultos. E muitas crianças cresceram com essa sentindo que tinham essa responsabilidade. E nesse sentimento de responsabilidade, muitas vezes até provocado pelos próprios pais, pela própria mãe. Às vezes a mãe coloca o filho no meio dessa relação. E aí agora eu falo um pouco com nós mulheres. Quanto é importante, né, permitir com que os nossos filhos estejam com seus pais. O quanto é importante apresentar esse filho para o pai. O quanto é necessário que esse filho tenha acesso ao pai. Por quê? Porque se você tem problema com o pai do seu filho, com o seu marido, esse é um problema seu. Ele pode não ser um bom marido, mas ele pode ser um excelente pai. Ou ele pode não ser um bom homem, mas ele é o pai do seu filho. E como pai, ele é grande. Eu sei que ouvir isso gera um pouco de conflitos internos, porque vem um monte de informações ao mesmo tempo. Mas a gente precisa começar a expandir a consciência. A filosofia sistêmica, né, com a qual eu trabalho já há muitos anos e gosto muito de atravessar a psicologia dentro desse ensinamento, o quanto eu atendo no consultório, o quanto eu vejo o sofrimento de pessoas que não tiveram acesso aos seus pais. A figura masculina, ao pai. Então, que a gente, né, hoje você que está aqui me ouvindo, você já é adulta, você já é adulto. E você vai lembrar de um monte de histórias que aconteceram na sua infância e na sua adolescência. E mesmo essas lembranças, hoje você já pode ressignificar isso. E o que é ressignificar? Compreender que seus pais, o relacionamento deles tinham questões que não eram da sua alçada. E se porventura seus pais colocaram você no meio dessa história, você peça licença. Ainda hoje, peça licença. Porque não cabe aos filhos dar conta do relacionamento de pai e mãe. Porque nesse lugar a gente toma partido, né? A gente quer defender o pai da mãe ou a gente quer defender a mãe do pai. E aí, quando a gente toma partido, prestem muita atenção. Quando a gente toma partido da nossa mãe em relação ao pai, a gente está excluindo o pai. Quando a gente toma partido do pai em relação à mãe, a gente está excluindo a mãe. E nessa exclusão, quem é que fica em prejuízo? Quando a gente faz uma exclusão, ou do pai ou da mãe, quem é que fica em prejuízo? Somos nós. Eles já estão com a vida deles, do jeito deles, na organização deles, nas escolhas deles. Mas nós, quando fazemos uma exclusão de uma das partes da nossa vida, a gente sofre isso. Então, já para abrir a live, né, de quais são os prejuízos da nossa vida quando a gente não aceita o nosso pai, eu já trago essa reflexão enquanto mulher que sou, enquanto filha que sou. Filha, não tomo partido nem do meu pai nem da minha mãe, de jeito nenhum. Às vezes até eles são idosos, né? Uma gracinha. Há poucos minutos antes de entrar aqui eu estava conversando com eles. Meu pai vai fazer aniversário agora dia 31, lindo, vai fazer 73 anos. E aí começaram a conversar, daqui a pouco começaram os dois lá e eu achei mal barato. Falei, olha, beijo, tchau, vou fazer a live. Por quê? Porque essa é uma dinâmica deles e que é importante, é que é gostoso para eles, mas eu, enquanto filha, não tomo partido. E, enquanto mãe de Bento, não posso impedir que o meu filho esteja com seu pai. Não posso impedir que o filho vá até o pai. Não posso impedir que o filho tenha uma relação com esse pai. E como é que a gente, quanto mãe, impede que o filho tenha acesso ao pai? Vamos lá. O que acontece enquanto a gente, mãe, não permite o acesso ao pai?
Como a gente acaba não permitindo? Falando mal do pai, pedindo aliança pro filho, ó, vou te contar uma coisa que seu pai fez. E aí, assim, o pai chega tarde, fica chorando na frente do filho, mostrando sofrimento na frente do filho. E aí, nessa seara, gente, é muito complicado. Fazer aliança com o filho é perder o filho, tá? Então, vamos começar a expandir aqui essa consciência. Exatamente, deveriam pagar a minha terapia pelo estrago, ó. Então, a Ariane, seus pais fizeram o que puderam fazer. Eles não tinham a consciência que você tem hoje, que você está podendo ter. Talvez eles não tivessem nem 1/3 da possibilidade de refletir do que era isso. Você hoje pode, você já é adulta. Então, cuidado para não ficar cobrando a conta dos seus pais, porque filhos credores permanecem no mesmo lugar. Está na hora de você olhar para a humanidade deles, respeitar a humanidade deles e seguir o seu caminho, tá? E aí, vamos seguindo. E quando não influenciamos, mas a criança de 10 anos sempre defende o pai. Olha, a Cis, que eu não sei quem é, mas se a criança está defendendo o pai, se ela defende o pai, é porque de alguma maneira alguém culpa. Presta atenção nisso, tá? Se precisa de uma defesa, é porque alguém está culpando. Mesmo que inconscientemente, mesmo que de forma calada. Os nossos comportamentos dizem muito mais do que 1000 palavras. Então, se tem uma criança defendendo o pai, é porque tem uma acusação sendo feita, tá? E aí é muito importante a gente olhar para isso. Porque os nossos filhos, quando a gente impede, quando a gente proíbe, quando a gente fala mal do pai do nosso filho para ele, a gente está prejudicando o nosso próprio filho. Porque o nosso filho, para conseguir conquistar o mundo, para conseguir conquistar a vida, para conseguir dizer não para a vida, para o outro, para as relações que não são boas, ele precisa da força do pai. Então, quando uma mãe faz aliança com o filho, ela não está entendendo o quanto ela está prejudicando esse adulto que vai se formar. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Eu vou responder perguntas hoje porque eu sei que muitos prejuízos a gente tem quando a gente não toma o nosso pai. E muitos de nós acreditam que ama o pai, que aceita o pai, mas no fundo continua julgando. E o julgamento é a grande forma da gente excluir, né? A gente tem uma coisa, nós como seres humaninhos. Oi, Fê, linda, que bom te ver aqui. Nós como seres humaninhos, a gente tem muito essa coisa de mensurar, né? Tudo a gente coloca numa balança de bom ou ruim, de certo e errado. E assim também a gente faz com os nossos pais. A gente olha para os nossos pais e pensa, minha mãe foi boa, meu pai foi bom, né? Foi ruim, não foi ruim. E quando a gente coloca o pai e mãe nessa balança, a gente está se perdendo. Porque não tem como mensurar se o pai foi bom, se o pai foi ruim. Isso é muito complicado, porque a gente fica olhando só para os detalhes e para as vivências. A gente precisa aqui ampliar, tomar o pai, aceitar o pai, está para além de ser bom ou ruim. Eu quero dar um passo a mais com vocês, eu quero ir um pouco à frente. E é por isso que a gente vai conversar hoje sobre os prejuízos de não tomar o pai, de não aceitar o pai. Porque seria muito bom se a gente tivesse comprimidinhos, né? Eu tenho que tomar meu pai, então vou tomar todo dia um comprimidinho de manhã. Seria fantástico, não precisaria pensar sobre isso, não precisaria me questionar. Como faz para parar de julgar os pais? No final da live, se essa pergunta continuar, você volta nela, tá? Deixa eu falar aqui o conteúdo, ver se o conteúdo te responde. Então, seria muito bom se a gente pudesse tomar o pai e a mãe no comprimidinho, mas na verdade é impossível, né? Tomar o pai e a mãe é compreender que hierarquicamente a gente recebe algo muito importante deles. Eu não quero aqui ficar mensurando. Cris, meu pai era alcoólatra, meu pai me batia, meu pai me surrava, meu pai me abandonou, eu não conheci meu pai, porque meu pai chegava bêbado em casa, porque meu pai traía minha mãe.
Todas essas histórias eu ouço no consultório. Todas essas histórias eu ouço e eu sei que são reais e verídicas e dolorosas. Eu sei, é difícil. Mas eu não quero falar disso apenas com vocês. Eu quero ir além. Porque o que seu pai te deu é muito maior do que tudo isso que você venha trazer. A sua vida é maior do que uma surra. A sua vida é maior do que uma ausência. A sua vida é muito maior do que a vergonha que você tinha do que seu pai chegando alcoólatra em casa, chegando bêbado em casa. A gente precisa tomar a nossa vida. E quando a gente toma a nossa vida, a gente toma pelo preço que ela custou. Qual é o preço que eu tenho de ter a minha vida hoje? Qual é o preço? O preço de ter nascido nessa família comum? Ter tido essa mãe comum? Esse pai comum? Esses irmãos também comuns? Qual é o preço que eu pago de ter vindo nessa história, nessa família? Essa família é ali que tem o veneno, mas é ali também que tem o antídoto para a nossa cura. Quando a gente toma a nossa vida, a gente percebe que a vida ela é muito maior do que todas essas circunstâncias. Por mais marcas que elas deixem, por mais dolorosas que sejam. A gente sempre precisa voltar um pouquinho atrás. Compreender que esse homem e essa mulher são pessoas comuns, são seres humanos comuns como qualquer outro. E para isso a gente precisa sair dessa idealização da criança. A gente fica olhando para o pai que a gente gostaria de ter. Muitos de nós com 30, 35, 40, 50, 60 anos ainda fica olhando para o pai que gostaria de ter e não para o pai real. A minha criança que é sofrida, que gostaria de ter tido um pai carinhoso, que gostaria de ter tido um pai mais inteligente, eu gostaria de ter um pai que trabalhava muito, eu gostaria de ter um pai que trabalhava e ganhava bem, que me dava oportunidades importantes. Essa criança ainda continua idealizando um pai. Agora eu te chamo para esse lugar do adulto. O seu pai é o real. E a gente precisa olhar para o real. Porque quando a gente não olha para o real e a gente fica com a idealização, eu gostaria que, meu pai deveria isso, meu pai deveria aquilo, meu pai não poderia ter feito isso ou aquilo. Quando eu fico olhando para isso e rejeitando, eu estou rejeitando a minha vida. Quando eu rejeito meu pai, eu rejeito a minha vida. E aí é o que o Bert fala, né, que é o caminho para a morte. Porque quando a gente rejeita a nossa vida, quando a gente rejeita o nosso pai ou a nossa mãe, mas hoje eu estou falando exclusivamente do pai, quando a gente rejeita o nosso pai, a gente rejeita a vida, a gente afasta a vida da gente. E aí o Bert fala que é o caminho para a morte. Por quê? Porque quando a gente rejeita a nossa vida, a gente começa a ter doença, falência, dificuldade de relacionamento, dificuldade de ganhar dinheiro, dificuldade de se manter no emprego, perde a saúde emocional, perde a saúde física, e aí a gente vai no caminho para a morte, que é a morte homeopática. E por que vai morrendo homeopaticamente? Porque não toma a vida pelo preço que ela custou. A minha vida tem um preço alto, que é olhar para minha mãe comum, olhar para o meu pai comum, olhar para os meus irmãos comuns e parar de idealizar. Olhar para eles como pessoas reais, que me feriram, que me magoaram, que me cuidaram, que me protegeram, que me desprotegeram. Todas essas facetas é o meu pai, é a minha mãe, é a minha família. E tomar essa realidade é compreender que a minha vida custou esse preço. E hoje eu preciso ser adulta para dizer muito obrigada. Eu tomo a vida por tudo do jeito que ela me custou, da forma que ela me custou. E aceitar e tomar esse pai e essa mãe. Se quiserem fazer perguntas, eu tô aqui, tá? Deixa só o Bento sair aqui, que ele tá fazendo um barulho. Vamos lá. E aí eu quero falar dos prejuízos.
Vamos falar dos prejuízos? Quais são os prejuízos quando a gente não aceita o nosso pai? Semana passada eu falei que o pai é a força que nos leva para o mundo. É com o pai que a gente aprende a enfrentar o mundo, a enfrentar a vida, a tomar decisões importantes, né? Ser adulto. E quando a gente não toma o nosso pai, quando a gente não aceita o nosso pai, a gente sofre de coisas muito, muito profundas e importantes. Medos excessivos, ansiedade, pessoas que têm muita ansiedade, tá precisando tomar o pai. Crise de pânico, não consegue ser líder no emprego, não consegue chegar num cargo de liderança. Ele até trabalha bem ali em equipe e tal, mas raramente é convidado para um lugar de liderança. Não consegue tomar decisões importantes como se casar, se separar. Às vezes fica num casamento falido por anos, infeliz, mas não tomou o pai. E aí não consegue romper. Ou às vezes fica namorando durante anos, mas é uma decisão muito importante se casar. Não tomou o pai, não consegue decidir fazer uma nova faculdade, encerrar um emprego, encerrar um processo. Então, por quê? E aí é muito interessante isso, né? Porque, assim, quem não toma o pai se sente vulnerável na vida. E mais do que se sentir, muitas vezes nem se sente, mas fica vulnerável na vida. Fica vulnerável a relações furtivas. Fica vulnerável falando da mulher aqui, né? A relacionamentos que o homem promete as coisas, mas o homem não cumpre. E aí fica ali no relacionamento a mulher se doando e o homem vai embora. Por quê? Porque ela não tomou o pai, não consegue enxergar o que tem lá fora. O mundo que tá lá fora. Ainda tá vivendo no mundo da fantasia, da princesinha de dentro de casa. E o que é a princesinha de dentro de casa? O príncipe e a princesa, tá? Eu falei aqui da mulher, mas o príncipe também. Que é, dentro de casa a mamãe protege. Dentro de casa a mamãe cuida. Dentro de casa nós nos sentimos seguros. Todas as vezes que a gente se sente abalado, a gente vai pro colo da mãe. A gente vai pros braços da mãe. A gente nem precisa dizer nada, mas é lá que a gente quer ficar. E por quê? Porque a gente não consegue tomar decisões necessárias e importantes para a nossa vida, porque não tomou o pai. A mãe é o mundo interno, o pai é o mundo externo. Então, quando a gente não toma o pai, um prejuízo que a gente assume na nossa vida é não conseguir tomar decisões importantes. Não assumir a nossa vida de adulto, de adulta. Não olhar para a vida, para a realidade. Porque o pai mostra o real. A mãe diz que o amor resolve tudo. O pai diz, opa, tem que ter amor, tem que trabalhar, tem que ter dinheiro, tem que ter sustento. Faz sentido isso para você? A mãe diz, né, dentro de casa, se tem amor, tudo se resolve, né, fica tranquila que tudo vai ficar bem. O pai diz, não é só amor não. É amor, é trabalho, é dinheiro, é sustento. Tem que arregaçar as mangas. Então o pai, ele é o mundo real, ele nos mostra o mundo real. E aí a gente fica com esses prejuízos de não conseguir liderar, dificuldade de se sentir seguro na vida. São pessoas que têm segurança até da própria sombra, que tem ciúmes do marido, que tem ciúmes do irmão, que tem ciúme do chefe, que acha que a amiga vai trair, que o amigo vai trair, que não pode confiar um segredo a ninguém, que não pode confiar o marido com uma amiga, que não pode confiar a esposa com um amigo, e aí vai. Por quê? Porque são pessoas inseguras, pessoas que não aceitam o pai, que não tomam o pai, são pessoas que ficam inseguras na vida. E aí eu tô falando um nível de segurança, que eu falei aqui de ciúmes, mas pode ser várias inseguranças. Pode ser a insegurança, inclusive, de viajar sozinho. E quando a mãe tem essa postura de mostrar o mundo e o pai é o amor. Então, tem um desequilíbrio aí, né? É um desequilíbrio importante. Isso vai fazer falta em algum momento.
Então, aqui em casa, minha mãe fez os dois papéis. Isso é uma falha na nossa mente. Porque é muito bom a gente admirar a nossa mãe, né? Tem muita mãe solo mesmo, né? Muita mãe que fica ali, o pai vai embora. E a gente entende que a mãe, a mulher vai ali como uma leoa, fazendo tudo que pode fazer para os seus filhos. Mas os filhos precisam compreender que esse pai, ele é importante, por mais que ele não estivesse presente. Porque eu só existo porque metade de mim é o meu pai. Você só existe porque metade de você é o seu pai. A sua mãe, ela pode fazer o esforço maior que ela puder, mas ela nunca vai fazer a parte do seu pai. E muitas vezes, né, quando o pai não pode estar presente por alguma questão, por uma dificuldade, um relacionamento ruim com essa mulher, um relacionamento ruim com ele mesmo, ou um relacionamento ruim com os próprios pais dele e ele vai embora. Quando isso acontece, gente, pai é função. Entenda uma coisa, tá? Pai e mãe é função. A mãe tem uma função, o pai tem uma função. E muitas vezes uma outra pessoa ocupa esse lugar da função, a referência masculina. Ou eu não admiro meu pai, mas o meu tio eu super admiro, então ficou uma referência masculina. Ou meu pai foi embora, eu tenho meu avô, eu tenho meu tio, eu tenho meu irmão mais velho, eu tenho meu padrasto. A referência masculina. Essa referência da força, da potência, ela é muito importante. Porém, ninguém substitui o seu pai, mesmo que você não tenha conhecido. Isso a gente fala muito na constelação, né? Da hierarquia. A hierarquia, quem chegou primeiro, o pai e a mãe. Se o pai partiu, se o pai ficou ausente, se depois do pai veio um padrasto, depois do pai veio o avô, né? O avô que estava ali ajudando, hierarquicamente esse filho nasceu desse pai e dessa mãe. Então, outro masculino pode até fazer a função, mas a ligação de vida é com o pai. Não tem ligação de vida maior, gente, que seja com o pai e com a mãe. Então, mesmo que outra pessoa faça essa função, a gente precisa se conectar com a força do nosso pai biológico. Vamos lá. Tenho todos os sintomas de quem não tomou o pai. Por que não toma o pai, né? Veja bem, por que a gente não toma o pai? Por julgamentos. A gente julga, a gente sente vergonha, a gente sente raiva. Quais são os sentimentos que trazem esse emaranhamento de não conseguir se aproximar do pai? Vergonha, pena, raiva, exclusão, né? Porque aí exclui, porque é reprovação. Todos esses julgamentos só nos fazem querer ser melhores do que o nosso pai. Quando a gente julga o pai, a gente está querendo ser melhor que ele. Então, veja só, o seu pai, ele não é só esses comportamentos. O seu pai tem um todo. A sua missão de vida é andar na sua jornada da vida, é viver a sua história, é construir o seu caminho. E construir a sua vida, construir o seu caminho só foi permitido porque o seu pai, junto da sua mãe, se uniram e formaram você. Então, quando você toma a sua vida como um todo, como uma bênção, como uma oportunidade, você vai olhar para o seu pai e para sua mãe como humanos e parar de idealizar. Eu sei que tem muitos pais que foram difíceis, eu sei que tem muitas maternagens difíceis, eu sei, eu ouço isso, mas entenda uma coisa, o seu pai não precisa de você. O seu pai já teve os pais dele. Os pais dele, com a experiência dele com os pais deles, viveu ali as dificuldades, as rachaduras, as possibilidades. E dentro desse vínculo, ele se construiu para poder ter, né, levar a vida adiante. E você é a vida adiante que seu pai está levando. Ele já tem a vida dele construída. Ele não precisa de você. Agora, você precisa do seu pai. E entenda uma coisa, aceitar o seu pai não é um favor que você faz a ele.
Tem muitas pessoas, eu ouvi inclusive recentemente uma pessoa dizendo: não, eu não vou dar o braço a torcer, não vou dizer pro meu pai que eu quero estar com ele, não vou chamar ele para vir no meu aniversário, dar essa moral para ele, porque ele não merece. Gente, seu pai vai sofrer ali, vai ficar triste, mas no que isso vai implicar a vida dele? Agora, a sua vida vai implicar muito, muito. Porque quando você não toma a sua vida, quando você não toma o seu pai, você está rejeitando a sua vida. E quando você rejeita a sua vida, ela vai por água abaixo, com insegurança, com dificuldades, com medos desnecessários, com ansiedade. Uma pessoa ansiosa, ela está no íntimo dela, está dizendo assim: eu tenho que fazer tudo logo, eu tenho que fazer tudo logo, eu tenho que fazer tudo logo, porque eu não tenho quem faça por mim. Eu tenho que fazer tudo logo porque eu não tenho quem faça por mim. Uma pessoa que não toma o pai, uma pessoa que nunca se permitiu chegar ao pai, ou que a mãe não permitiu que tomasse o pai, é uma pessoa extremamente, muitas vezes, ansiosa, porque ela acha veementemente que ela não pode contar com ninguém. Que ela não tem ninguém para contar. E esse ninguém é quem? O pai, porque é o pai que leva para o mundo. É o pai que leva para a vida, é o pai que leva para ganhar dinheiro, que leva para poder se instruir, é a força do pai que te leva para o mundo. Então, compreenda isso. Aceitar o seu pai, tomar o seu pai, não é um favor que você faz a ele. É um serviço que você faz a você. Tem como tomar o pai mesmo ele não estando mais vivo? Claro, claro que tem. Por quê? Porque ele vive em você. Metade dos seus órgãos, metade do seu DNA, metade da sua constituição genética é o seu pai. O seu pai corre nas suas veias. E quando você compreender que essa força está dentro de você, você vai parar de procurar um pai perfeito fora. Quando você olhar para o seu corpo, olhar para a possibilidade de vida, olhar para o quanto você pode se organizar, viver, escolher, tomar decisões, isso tudo só é possível porque tem uma força dentro de você. Metade de tudo que você é vem do seu pai, fisicamente e ancestralmente. As memórias familiares, a força ancestral, né? Os lutos, as dores, as potências, tudo isso vem também do nosso pai. Então você é inevitavelmente metade do seu pai. Então tomar o pai é um serviço a você. Prestem bem atenção nisso. E aí eu vou trazer um exemplo para a gente pensar, que é o seguinte. Teve uma geração atrás, talvez tenham pessoas aqui mais velhas do que eu. Tem gente mais velha aqui que eu, gente? Pessoas aqui mais velhas do que eu. Teve uma geração anterior que julgou muitos pais. Ah, meu pai era muito rígido, meu pai era muito grosso, meu pai não sabia dar amor. Vocês conhecem essa geração anterior que julgou muito o pai? Que é, meu pai não sabia dar amor, meu pai me mandava limpar o banheiro, meu pai fazia eu lavar a louça, meu pai fazia eu ler 3 livros, eu ouço isso, tá? Meu pai era grosseiro, meu pai quando me batia com cabo de vassoura, meu pai era arrogante. Essa geração, uma geração passada, julgou muito os pais. E nesse julgamento, veio uma nova geração que foi de pais que disseram o quê? Eu não vou fazer isso com os meus filhos. De jeito nenhum que eu vou ser com os meus filhos que meus pais foram. O que meu pai foi. Meu pai era grosso, meu pai me mandava ir pra vida sozinho, meu pai deixava eu fazer tudo sozinho. Então, veja só. Esse pai muito rígido teve um fruto de a próxima geração veio dizendo que não ia fazer isso com os filhos. Que ia cuidar dos filhos, que ia deixar o filho ficar dentro de casa, que o filho dele não ia precisar lavar o banheiro, que o filho dele não ia precisar fazer isso, que o filho dele não ia precisar fazer aquilo, que quando vai viajar, o pai leva lá, o pai vai de carro, quando qualquer decisão que ele vai, o pai vai estar sempre ali pro filho, eu vou estar sempre disponível pro filho. E aí essa geração hoje que a gente tem, qual é a geração que a gente tem hoje de filhos tristes e inseguros? Adolescentes e crianças inseguras, adolescentes que têm medo de tomar decisão,
Adolescentes que vão para as telas porque não sabem se comunicar. Adolescentes que não sabem jogar um futebol na rua porque não sabem socializar com os amigos. Não sabem ir para uma festa junto. Ou adolescentes que se unem para os vícios. Porque não conseguem, né? Por quê? Porque faltou limite. Faltou uma figura de autoridade. Prestem bem atenção nisso. A geração de hoje são de crianças e adolescentes. E a gente está falando de uma escala aqui, né? Os pais julgados lá atrás porque eram muito rígidos. Aí veio uma nova geração de pais que disseram, não, meu filho não vai sofrer isso. E aí o sofrer ficou ligado, ficou num lugar de vou ser amigo do meu filho. Agora eu serei amigo do meu filho, vou ser parceiro do meu filho. E eu sei que é difícil para vocês ouvirem isso, mas pai e mãe não é amigo de filho. Pai e mãe é pai e mãe, e isso é uma hierarquia importante. Os nossos filhos necessitam dessa hierarquia. Quando a gente sai desse lugar de ser pai e mãe do filho e se torna amigo do filho, essas crianças ficam sem referência de autoridade. E aí fazem da vida deles o que querem e ficam perdidos no mundo. E aí quando vai fazer uma escola, quando não consegue tomar uma decisão, quando não consegue escolher uma profissão, aí os pais ficam assim meio perdidos, dizendo assim, gente, teve de tudo. Tudo que eu pude fazer, fiz por ele, fiz por ela, mas não sabe o que quer da vida. Por quê? Porque não tiveram uma figura de autoridade dentro de casa. Pai é figura de autoridade. Pai é figura de força. E é muito importante que a gente compreenda isso. E quando a gente olha assim, né, para nossa família, entender essa conjectura, né? Porque o pai, a família tá ali junto e vamos supor que a gente esteja juntos ali enquanto família e acontece um perigo na nossa casa, um barulho que a gente fica assustado e não sabe exatamente o que está acontecendo. Quem é que vai resolver? É a criança que vai levantar da cama e vai ver qual é o barulho? É a mulher? Ou em geral, muito na sua constância, é o masculino que vai lá e olha. Por quê? Porque o pai, o masculino, a força masculina, ele tem como premissa defender o clã, a proteção, olhar o perigo. Ele se lança para fora, ele se lança para ver o que é que está acontecendo. E quando a gente, enquanto homem ou enquanto mulher, não importa qual é o seu gênero, quando a gente toma a força do nosso pai, a gente consegue assumir essa possibilidade de se defender, de autodefesa, de recursos de ir para a vida, de se lançar, de se construir, de buscar caminhos, se arriscando na vida. Quem toma o pai consegue se arriscar na vida. Não precisa se sentir seguro no emprego público. Cristiane, por que você foi falar isso? Eu tenho certeza que um monte de gente vai mandar um monte de direct pra mim amanhã. Por quê? Tô com calor, gente. Por quê? Porque a gente muitas vezes quer que o nosso emprego assuma o lugar do nosso pai. Então muitas pessoas assumem na vida a necessidade de fazer um concurso público para se sentir seguro. Porque só no concurso público se sente seguro. Por quê? Eu não tô dizendo que isso é uma regra, tá, gente? Mas é importante a gente olhar para isso. Por quê? Porque não tem o pai. Porque não se sente forte para trabalhar de forma plena, de se sair de uma empresa vai para outra. Por que não pode ser melhor? Por que a vida são ciclos, gente. A gente vive ciclos. Tem época que a gente está num trabalho, de repente a gente decide não mais fazer aquele trabalho, quer escolher uma outra profissão, ou então a gente está num emprego e quer uma outra empresa, que quer conhecer coisas novas. Esse movimento para o novo, ele vem todo da força do pai. O movimento para o novo vem da força do pai. Então, quando a gente não toma o pai, a gente quer se sentir seguro. E como é que a gente quer se sentir seguro? Num relacionamento, ou a gente casa, coloca inconscientemente o marido, no caso da mulher, né?
coloca o marido como pai, então fica ali, se aquele homem foi embora, é a vida dela, se ele foi embora, a vida dela acaba, ela não sabe viver se não for com aquele homem. Por quê? Aquele homem está no lugar de homem? Não, aquele homem está no lugar de outra coisa, da segurança dela. Então prestem muita atenção nisso. Então, quando a gente olha para isso, não tomar o pai influencia em tudo na nossa vida. Até na escolha do nosso relacionamento. Mulheres que não tomam pai arrumam homens superprotetores, porque elas querem que esse marido tome parte dela, cuide dela como se fosse pai. E se ele fizer alguma coisa que magoe ela, nossa, aquilo é uma dor profunda. Ó, vou ler aqui um comentário. Nossa, que engraçado. O pai da minha filha fala para ela fazer concurso público para ela ter segurança. Eu indiquei para ele ver a live por achar que ele precisa ver as questões com o pai. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque esse homem provavelmente não tomou o pai dele. E aí a gente vai falar disso, né? Dos homens que não tomam os pais. Tem muito homem que não tomou o próprio pai. E aí vem para a relação, vem para um casamento, querendo que essa mulher ali fique numa relação meio confusa. E quando tem seus filhos, eles ficam muito mais querendo que esses filhos cuidem deles do que ele cuidar dos pais. Então, o pai que fica, minha filha é muito carinhosa comigo, minha filha cuida de mim, porque eu chego em casa, ela vai cuidar, ela faz carinho, porque eu chego, ela pega o prato de comida pra mim, porque ela vai tirar meu sapato. Eu ouço isso, tá, gente? Eu não tô falando da minha cabeça, não. Ou então o meu filho, quando eu chego, quer ver logo um filme comigo. Num lugar diferente. É num lugar diferente. E aí, quando isso acontece, né, do pai ter um masculino frágil, ele pouco consegue defender a sua família. Ele pouco permite com que seus filhos se arrisquem no mundo. Então, se esse filho, por exemplo, pedir para fazer um intercâmbio, se esse filho, por exemplo, quiser fazer uma faculdade longe de casa, pouco esse pai vai permitir com que aconteça. Ou vai arrumar uma forma de levar e buscar, ou vai arrumar uma forma de dar um carro para ele não pegar um ônibus. Ele vai criar recursos. Por quê? Porque ele se sente vulnerável. Porque se acontecer alguma coisa com o filho, ele não vai se perdoar nunca. E aí fica num lugar de que o filho é que tem que proteger ele, que dá alegria para ele. Gente, isso é muito perigoso. Então, quando o homem não toma o seu próprio pai, ele se torna um homem carente na vida. Ele se torna um homem carente e que traz prejuízos para a relação com seus filhos. Porque eles querem que os filhos, quando eles vão tomar uma decisão, eles perguntam pro filho, eu tô pensando em fazer isso, o que você acha? Conhecem pessoas assim? Eu conheço. Vocês conhecem? Os filhos, eu conheço pessoas, os filhos que decidem estudar em outro estado. Fato concreto. Filhos que decidem estudar em outro estado, até para sair um pouco das asas do pai ou sair um pouco das asas da mãe. Aí o filho vai estudar em outro estado, sabe o que o pai e a mãe faz? Se muda para o outro estado, vai lá para outro estado também, larga tudo, fecha a casa, vai lá para outro estado morar com o filho. Por quê? Porque não permite que o filho cresça. Não permite que o filho assuma as próprias consequências da vida. Então, um homem frágil que não pegou o seu próprio pai, não tomou o seu próprio pai, tem dificuldade de permitir com que os seus filhos assumam as responsabilidades das suas próprias escolhas. E é muito importante, gente, que os nossos filhos assumam as consequências das suas escolhas. E para isso a gente tem que permitir com que eles encarem a vida. Vá para o mundo. E a função do pai está muito ligada a isso e totalmente ligada a isso. Tem mais perguntas? Vou ver aqui. Meu pai, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para fazer para vocês. Tem muita coisa que eu escrevi e saí aqui. Meu pai saiu de casa e eu tinha 15 anos e a relação nunca mais foi a mesma. Não nos falamos até hoje. Então, Marmitinha Gourmet, que eu não sei seu nome. Seu pai teve os motivos dele.
O relacionamento dele com a sua mãe diz respeito a ele, né? E diante desses motivos dele, muito provavelmente você reprovou o motivo dele sair de casa. Talvez você tenha reprovado o fato dele ter ido embora. Se você hoje, como adulta, ainda não consegue falar com seu pai, é porque tem algo em você que julga ele. E o seu pai é humano. O seu pai, ele fez o que podia fazer por você. O nosso pai faz o que pode fazer pela gente. Escrevam perguntas que eu vou continuar aqui, tá? Falei do masculino, o masculino frágil, né? E quando a gente toma o nosso pai, a gente se sente forte, se sente corajoso na vida, a gente consegue liderar. Perguntei sobre quem não teve o pai, inseminação, basta honrar a doação. Então, quem não teve o pai de forma presente na vida, tem o pai dentro. Tem o pai dentro. Foi preciso um espermatozoide, foi preciso um DNA, foi preciso uma constituição genética para te formar. Se a sua história, né, precisou ser dessa maneira, se a sua vida foi construída dessa maneira, foi desse jeito que você vai participar da sua jornada na vida, fazer a sua caminhada na vida. Mas esse homem precisa ser honrado. Agora, Cris, eu tenho meu padrasto como um pai, porque ele que me criou, ele que me deu tudo, ele que me deu estudo, ele que me deu carinho. Que bom, agradeça seu pai. Agradeça seu padrasto. Honre tudo que ele fez por você. Tudo que ele fez por amor à sua mãe, né? Fez porque queria oferecer o melhor. Mas o seu padrasto é o seu padrasto. O seu pai precisa ser honrado e reverenciado, porque foi a partir do seu pai que a sua vida se construiu. Então, se você não olhar para essa força, não olhar para a vida que você recebeu do seu pai, não adianta dinheiro, não adianta estudo, não adianta carinho do padrasto. Vai chegar um momento que você vai empacar na vida. Não vai conseguir tomar decisões importantes, não vai conseguir dar passos necessários na sua vida. Então, entenda uma coisa. É claro que a relação com o pai, ela é um pouco desafiadora, e já falei que é uma relação construída ao longo da nossa vida. Mas, se a gente não aceitar o nosso pai, prejuízo nenhum vai ser para ele. Ele vai continuar vivendo. O prejuízo vai ser de você, o seu prejuízo. Quando a gente fica, meu pai é isso, meu pai é aquilo, porque você não sabe o que meu pai fez comigo, Cristiane. É porque meu pai fez isso, meu pai fez... Quando a gente fica nessas coisas todas, eu sempre faço uma pergunta na constelação que é a seguinte: aquela surra que você ganhava do seu pai é maior do que a sua vida? Aquela ausência do seu pai é maior do que a sua vida? Aquelas brigas que ele tinha com você é maior do que a sua vida? É claro que tudo isso, gente, gera marcas, mas a nossa vida é com ela que a gente pode escolher ter abundância, ter prosperidade, né? E levar a vida adiante a partir dos nossos filhos, dos nossos relacionamentos. Então, quando a gente fica parado lá no papai idealizado, preso naquele olhar que eu gostaria que minha mãe fosse, gostaria que meu pai fosse melhor, né? Ou diferente, a gente não toma a nossa própria vida. E aí a gente vai para o caminho de morte, como diz o Bert, de forma inconsciente, tendo doenças, não tendo a prosperidade, fazendo muito esforço para viver na vida, tendo muito esforço para conseguir conquistar, muito esforço para conseguir guardar um dinheiro, muito esforço para poder se sentir realizado na vida e no mundo. Cris, vou pegar pesado. E quando o pai abusa do filho ou da filha, como honrar? Olha, a gente sabe que tem muitos pais desajustados e muitas mães também. E isso tudo vem de uma linhagem ancestral, né? Esse pai, para ele chegar a um nível desse, provavelmente ele também sofreu abuso na vida dele. Então, aquilo que a gente sofre, a gente vai aprendendo com o sofrimento. Infelizmente, já fiz uma live sobre isso. A gente não precisa aprender com o sofrimento, mas a gente ainda aprende com o sofrimento. Por quê? Porque a gente ainda tem uma mente pouco evoluída.
Então, se o nosso pai viveu essa história na vida dele, na família dele, essa doença, né? Esse desequilíbrio emocional, muito provavelmente ele vai repetir isso na história dele. Então, quando um filho sofre um abuso de um pai, seja um abuso psicológico, um abuso torturador ou um abuso sexual, ele não precisa ficar perto desse pai. Entenda uma coisa, aceitar o pai não é concordar com o pai. Aceitar é entender que a minha vida, que é muito grandiosa, veio a partir daquele homem e daquela mulher. Que a minha vida só foi possível e todas as escolhas que eu faço nela hoje, tudo que eu ganho hoje, todos os recursos que eu tenho, toda essa possibilidade de pensar, de estar aqui conversando comigo, ela só foi possível porque aquele homem e aquela mulher em algum momento se encontrou e foram o portal para que eu chegasse à minha vida aqui. Então, eu não preciso concordar com o meu pai e com a minha mãe. Eu não preciso concordar com as ações do meu pai. Eu não consigo concordar e nem conviver com o meu pai se ele tiver comportamentos tóxicos. Eu não preciso. Então, tomar o pai e aceitar o pai é tomar a própria vida que veio dele. Quando eu tomo o meu pai, eu tomo toda a grandiosidade dele. Vejam bem, quando eu tomo o pai, eu tomo toda a grandiosidade dele. Eu tomo as potências, as dificuldades, as lealdades, eu tomo as qualidades, eu tomo os defeitos, eu tomo tudo. Eu pego o meu pai e digo, esse aqui é o meu pai, real. Mas aí eu olho para tudo aquilo que eu não concordo e digo, querido pai, isso eu vou deixar com você. Por aqui eu sigo o meu caminho, levando como exemplo tudo isso como experiência e levo de você aquilo que me serve. Muito obrigada. Então, a gente toma do nosso pai e leva adiante aquilo que nos cabe. Aquilo que a gente não concorda, aquilo que a gente não acha que seja bom, saudável para a nossa vida, a gente deixa com eles, a gente entrega para eles. Então é muito importante a gente compreender isso. Eu sei que é difícil, tem pessoas com histórias muito recortadas e muito doídas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Tem alguma pergunta, gente? Escrevi tanta coisa. Tem alguma pergunta? Vamos lá. Bom, falei tudo. Então, filhos, se seus pais forem carentes, se você for filho de pai carente, um pai que não tem uma força masculina muito organizada, olha para a masculinidade dele que foi capaz de gerar a sua vida. E não fique nesse lugar de querer salvar o seu pai. Filho não salva pai e mãe. Filho não tem que salvar pai e mãe de lugar nenhum. O filho ajuda a mãe se puder. O filho ajuda o pai se puder. Ajudar. Não tem que salvar pai e mãe, porque isso faz parte da história deles. Cada um de nós tem uma história e a nossa história é a nossa força. A nossa história é a nossa evolução. A partir da nossa história a gente está desenvolvendo capacidades, potencialidades e recursos para viver e sobreviver. Quando eu acho que eu tenho que ganhar dinheiro suficiente para salvar a minha mãe, que eu tenho que dar tudo para minha mãe, que eu tenho que dar tudo para o meu pai, ou quando o pai e a mãe acham que o filho tem que promover a vida deles, porque eu dei tudo por você e agora você não me reconhece e agora eu tô aqui, você tem que fazer por mim. Isso é um desequilíbrio do sistema familiar. Isso só prejudica, isso impede com que os filhos cresçam, isso impede com que os próprios pais cresçam. Entendam, cada um tem a força da sua vida. A sua história, do jeito que ela é, do jeito que ela foi, ela é a sua força. A gente não tem que ter pena de ninguém. A pena só atrapalha a vida da outra pessoa. Eu sempre me cobro, precisava ouvir isso. Porque a gente fica nesse lugar, né? Às vezes
eu brinco, né, que tem pais que fazem dos filhos previdência privada. E quando eu falo isso, gente, eu falo de forma séria. E esses pais fazem isso, não é porque eles são perversos, tá? Não é porque minha mãe quer tudo de mim, meu pai quer que eu dê tudo pra ele. Não é porque ele é perverso ou porque ela é perversa. É porque... Não é porque, de novo, não é porque ele é perverso porque ela é perversa, é porque eles estão em desequilíbrio da história deles, ou então em desequilíbrio com os próprios pais, estão em desequilíbrio com o sistema deles, e aí não conseguiram, ficaram frustrados na vida por não conseguir fazer escolhas melhores, por não conseguirem dizer não ou dizer sim para a vida. E o filho não tem que salvar pai e mãe. O filho ajuda no que pode. O pai e a mãe. E mais, ele pode ajudar na distância, porque às vezes o pai é tóxico. Esses dias mesmo eu constellei uma pessoa que ela disse: Cris, meu pai é viciado, não só além da bebida, tem todos os outros drogaditos, ele não tem recurso para nada, eu pago o aluguel dele para ele não morar na rua, mas eu não quero ele perto da minha família, eu não quero ele perto dos meus filhos. Ok. Por quê? Porque aquele avô, né, ou aquele pai acaba se tornando uma referência muito complicada para aquelas crianças. Mas ela está ajudando no que pode aquele pai. Está olhando para ele e foi bonito porque ela olha para ele com amor. Né? Ela não abandonou, ela está fazendo o que ela pode por amor. Então, entendam isso. Né? A gente pode aceitar o nosso pai e a nossa mãe, porém concordar são coisas completamente diferentes. Minha mãe, ela mesma diz que eu sou o melhor investimento dela, cobra retorno com juros até hoje. Então, Ariane, entenda uma coisa, a sua mãe, ela não vai mudar. Essa é uma forma que ela se construiu na vida, uma forma que ela pensou, que um dia ela pensou que seria dessa maneira. Quem tem que mudar é você. Né, dizer assim: ah, mãe, sinto muito, agora eu estou vivendo a minha vida. Que bom que você tem a sua vida, né? Que bom. Porque quando a gente rompe com esse lugar de culpa em relação aos nossos pais, quando a gente rompe com esse lugar de que a gente não pode crescer porque, né, tem que levar o pai e a mãe junto, a gente está permitindo com que isso não se repita no nosso sistema. A gente está permitindo com que os nossos filhos sejam livres. Senão daqui a pouco vai ter filho e vai fazer a mesma coisa com o filho. Vai achar que o filho tem que fazer por você.